Zeto, Pinto morreu, a saudade de Pinto é uma coisa imensa. Inclusive, depois perguntar a Loura e a Jó como é que eles se sentem vendo, às vezes, partir grandes companheiros da poesia, como agora, recentemente, todos nós estamos com saudade. Imaginem eles que foram companheiros de Pinto nessas veredas aqui, cantando o famoso, o inesquecível e o inigualável repente, o improviso, o cantador de viola, o repentista. Ô Zé, como foi uma das visitas que Lorival fez a Pinto? Você me disse uma vez 2 versos e eu fiquei encantado. Pinto, já conta a história dessa visita de Loura Helena, você a Pinto, e da escora, a questão da escora, que não é um trocadilho, mas é uma coisa. Como é? Conta essa história aí, na hora. É bom que registra. A gente estava com muita vontade de visitar o mestre Pinto. Helena marcou uma data porque era conveniente com os assuntos pessoais dela, né, do cartório. E por acaso foi a última visita, que por sinal foi registrada numa fita normal, cassete, e através de fotografia. E aí não podia deixar de haver um baião entre Pinto e o mestre Lorival. No que você está falando é o seguinte: Pinto estava deitado numa cama. Ele já estava doente, sempre Pinto passou talvez uns mais de 15 anos naquela forma, né? Deitado. Quando começou a cegar, também ficou aleijado. E nunca deixou a cabeça sair do lugar, né? De repente era a primeira. Sempre fez. Nunca encontrei Pinto fazendo uma coisa diferente. Bem, mas ele numa cama, a cama encostada na parede, quando ele nos recebeu, ficou, claro, na ponta da cama. E na hora que cada cantador pegou a viola, Pinto foi se encostar na parede. E não deu para encostar porque a parede estava distante. E a Helena estava com uma almofada assim, me entregou e eu encostei. Botei atrás dele e ele sentiu que estava sendo escorado. E o primeiro verso dele foi, ele disse: "Você fez bem me escorar, para mim foi uma melhora, é que o meu espinhaço você escorou agora, que eu tô como cerca velha, só vai se tiver escora." Aí Lorival, na hora respondeu na hora: "É o cantador da hora, por isso nunca enganou. Nunca foi a cerca velha, sempre, sempre renovou. E se a cerca estiver bem pensa, pois a estaca chegou." Pois é, nesse mesmo baião, que deve ter durado uns 20 minutos, mais ou menos, Louro estava com a viola de Pinto e Pinto com a de Louro. E lá para as tantas, Lorival açoitando o velho Pinto, sabendo que ia receber a resposta, Lorival terminou um verso dizendo: "Fica com esse cumbuco, eu levar a tua viola." Chamando a viola de Pinto de cumbuco, Aí Pinto velho disse: "Essa não dá para bitola, negócio não faço eu, é porque essa viola foi um amigo que deu, se eu tivesse comprado, faria o gosto seu." Pois é. Ô Zé, e você, aqui em São José do Egito, você tem sentido, por exemplo, a alma. É verdade que São José do Egito é uma terra onde a poesia brota de uma forma muito mais mágica, como assim Carnaíba também brota a música. Você conhece São José? Eu estava dizendo aqui que São José é a cidade da poesia e que em cada 100, todos os poetas chamam os normais, nós comuns, de poetas. Mas você sabe, poeta mesmo assim que eu digo, de poeta, de fazer verso, de escrever, de saber. São José disse que em cada 100, 90 são poetas. Eu estou mentindo dizendo isso? Não, de jeito nenhum. Eu, na medida que eu não posso afirmar por não ser filho, e tenho a maior inveja do mundo de não ter nascido aqui no sertão, mas eu não posso afirmar partindo desse princípio, de não ser filho, mas eu sinto que a poesia aqui, ela existe como uma forma até mesmo de subsistência, certo? Se o bairro de Casa Amarela, no domingo, se entorpece com um clássico Santa Cruz e Náutico, certo? E isso faz parte do fundamento da existência deles. Aqui, havendo uma cantoria em qualquer dia, o povo às vezes deixa de comprar o leite do menino no outro dia para botar na bandeja do cantador, né? Então, é uma força de expressão que eu estou usando, mas muita gente vai mesmo para assistir, gosta de escutar o poeta. Quer dizer que os cantadores aqui são verdadeiros reis, são amados. Concordo. Agora, como às vezes coloca um parêntese muito claro o mestre Jó diz que poeta, né, basta sentir, basta ter o respeito de escutar uma cantoria, que já é uma forma de ser um poeta. Agora,
o poeta que nasceu no vale aqui da Zumburana, do Pajeú, do Vale do Pajeú mesmo, esse é relíquia, né? É matéria raríssima, né? Lorival aí, que é o grande pilar dessa construção aí, sabe que está faltando muito esteio ainda. De vez em quando é que aparecem pessoas nesse quilate, mas de qualquer forma a gente ainda vê, né, Nonato com 20 anos, né, Nonato Costa, Raimundo Caetano, Raimundo Nonato. Tem uma geração boa aí de poetas, Zé, começa. Agora, porque é uma injustiça, não, Zé, dos setores responsáveis pela cultura desse país, há uma injustiça em relação a esses homens, né? Porque esses homens deveriam ser atendidos em termos da existência concreta, material deles. Porque, como você falou, se aqui em São José do Egito a importância de uma peleja entre dois repentistas tem o mesmo sentido de um clássico Fluminense-Flamengo, Santa Cruz e Sport em Recife, faz parte da alma do povo, esse pessoal deveria ter uma assistência para a questão da sobrevivência, porque existe uma dificuldade na maioria de alguns poetas para sobreviver, não, Zé? É difícil a caminhada. Eu acho que é muito difícil você encontrar um poeta, sabe, que tenha riqueza provinda de cantoria. É muito difícil. Ela não dá dinheiro à cantoria. Hoje em dia a coisa está mais modificada, mas a cantoria sempre foi colocada como subsistência, realmente. Eu acho que sempre foi dessa forma. E principalmente porque há um fato paralelo muito relevante aí. O poeta não se dá muito bem com a mixaria, sabe? Com o dinheiro. Tem isso. Ele nunca conviveu bem. Se você encontra um poeta aí arquitetando fortuna, ele deve ser um cantador. Poeta ele não é não, certo? A própria degradação do espírito, não aquela coisa mórbida, né? Mas um pouco de Augusto dos Anjos que cada um contém dentro de si e coloca como se fosse, por exemplo, o dinheiro é bom se vier, mas se não vier, tudo bem, eles cantam de qualquer forma, tá entendendo? Não. Vivenciam muito mais o canto do que o canto pode dar a eles. Essa aqui é a verdade. Agora, veja, me permita a ausência dos nonatos da vida que estão surgindo por aí, são grandes figuras, eu os conheço pessoalmente, não sabe? Tenho uma aproximação, consequentemente, com o verso que eles fazem, mas Louro, você estava me dizendo ali uma história, Louro com 15 anos começou a fazer verso, né? Com 13, 15 anos. Naquela época, segundo uma antologia que eu li aí, Louro já me confirmou, Louro naquela época fez uma cestilha assim. O poeta é um canário, a poesia o alpiste, a lira água potável, matando a sede que existe, porém faltando dos dois, o pássaro definha triste. Ou seja, é uma chave. Que ano isso? Isso é de Louro em 1930, mais ou menos, né? Tinha 15 anos. Tinha 15. E eu acho que é o seguinte, uma cestilha dessa, o cabo com 15 anos de idade, podia ter até 18, não interessa, a cronologia não vem ao caso, mas a pessoa iniciar a vida de poeta nesse parâmetro, a partir disso aí, já se nota uma certa genialidade, né? A gente tem que logo cognominá-lo mesmo de rei, né, dos trocadilhos. Nonato é um grande poeta, faz tudo dentro do assunto, dentro do limite, mas falta a ele, certo? Buscar esse estilo, buscar essa genialidade. Zé, eu falava contigo uma vez, aí tu me dizia assim, quando a gente diz uma palavra para Louro, ele já divide a palavra. Aí você deu uns exemplos. Porque e o trocadilho, Zé? Você botar uma palavra, você sabe que a palavra, né, a expressão da palavra correta, ela é uma coisa difícil. As pessoas não conseguem falar, né? Treme e tal. E o cara cantar quer dizer, fazer um jogo, dividir palavras. Essa questão de trocadilho é a coisa dificílima no mundo, né? É um caso singularíssimo. Você já ouviu falar em outro trocadilhista? De jeito nenhum. Principalmente da forma que Louro fazia as coisas. Eu acho que é uma genialidade sobreposta, sabe? Porque é jogo duro. Parece que já me falou que existia um, não sei onde, existiam dois, nem já. Existe outro trocadilhista aí. Não, mas existia assim, não era no Pespenta, era Emílio de Menezes. Mas Emílio era mais conversando, né? Não no improviso. Conversando ele fazia trocadilho, né? No improviso, mas não no verso. Ô Zé, a parte que iluminou de Louro é uma obra... É uma chave, mas Louro... Mas não, porque não tem o modo são duas frases. A parte que iluminou... Chamam de tema, né? Tema. É um tema, muita gente chama de verso também, né, Jó? Uma linha é um verso, né? Uma linha é um verso. E pode ser um tema, eu conheço como tema. Qual é o tema? A parte que iluminou. Qual é o mote? Duas linhas, né? E se a gente oferecer essa parte que iluminou, eu pedisse para você dizer, oferecendo assim a Pinto, a essa geração que já foi aqui,
hoje quando a gente grava essa reportagem sobre essa beleza que é essa poesia aí. Se eu pedisse você declamar a parte que iluminou aí, para a gente oferecer esse pessoal todinho. Claro que sim. Como foi a história, Bart? Quem foi que deu o mote? O mote é de Raimundo das Fora, eu sei pouco das histórias. Não, João? A parte que iluminou é de Benito de Castro. Ele Ah, é? na Tarsila é quem não, mas Não, sinceramente, fale. Tá. Como a obra oral desses grandes repentistas, muitas vezes ela é apropriada, né, de algumas pessoas e alguns deixam que essa coisa passa às vezes errada aí. Realmente quem deu o mote, a parte que iluminou foi Benito de Castro e não Raimundo das Fora. Agora... Dentro desse universo de poesia, existe certos fatores que a gente tem que levar em consideração. Um deles é a passagem que o verso faz da origem até o caminho do universo, ele vai se transformando. E não é só o verso, as informações dos poetas também. E agora, não estou querendo desmitir Jó Patriota. Eu tenho certeza que o que Jó está dizendo é corretíssimo, certo? Agora, por a Raimundo das Fora ser uma pessoa que sempre fez motes muito bonitos e sempre os deu a louro, né? Aí a gente associa logo. Existem muitas histórias, eu conheço histórias de outras pessoas lá fora que foram vividas por Antônio Marinho aqui. E o cabo pega a figura folclórica da cidade, lá do Agreste ou da Zona da Mata, e coloca ele como o protagonista da história, quando na verdade surgiu no sertão. Então você veja que a coisa ela é muito mutante. Mas o mestre Louro, chaveando, quer dizer, eu nunca vi Louro fazendo coisa ruim. Chaveando na poesia é o quê? Chavear é dar chave, é deixar os outros sem assunto. É trancar. É trancar. da chave de ouro. Dar chave de ouro. Aí, Louro, nesse... Pois é, nesse modo, Louro Velho disse, entre o gosto e o desgosto, o quadro é bem diferente. Ser moço é ser sol nascente, ser velho é ser um sol posto. Pelas rugas do meu rosto, o que fui, hoje não sou. Ontem estive, hoje não estou. Que o sol, ao nascer, fulgura, mas ao se pôr deixa escura a parte que iluminou. Mestre Louro, agora eu me permito agora um pouquinho mais do seu VHS aí, porque eu não ia falar num verso de Louro sem dizer mais uns 3 dele. Porque para mostrar que o universo de Louro é uma coisa muito, muito ampla. Veja bem, Louro, além da genialidade como poeta, o trocadilho também, né, e outra coisa. Por exemplo, Jó, aqui a gente considera Jó como a figura que se expõe, que se diz um poeta também, de repente, como Louro, mas tem uma particularidade dentro de Jó, que é o lirismo, certo? Se você começar a voar um pouco, certo, para os tons do coração, Jó Patriota dá todas as notas, certo? E Louro especializou-se exatamente nesse trocadilho. E um outro que eu gosto muito de Louro, que ele troca as palavras também, falando em saudade, que ele juntou a saudade junto com uma coisa, com a fatalidade. Louro Velho disse, saudade velha, saudade, saia de perto de mim, porque a hora da vela eu sei que é muito ruim, pois só a vela é quem vela, quem leva a vela no fim. Pois é o mestre Louro. É muito lindo. Ô Zeto, e eu estava você falando aí nesses trocadilhos, a questão, você disse que um dos versos, não é trocadilho não, eu ia falando ali, você é um dos versos mais bem feitos, inclusive eu não consegui ainda gravá-lo, não consegui decorá-lo, porque eu nunca vi uma coisa, aquele do baralho, na hora, até que você chegou e disse, cara, dá uma resposta, você sabe aquele verso? Sei. Segundo o mestre Louro, ele estava cantando com Pinto, na casa do homem que gostava muito de baralho, de baratozinho, e lá para as tantas, Pinto terminou um verso dizendo, homem para viver de jogo precisa ter suas bases. Aí Lourival respondeu, baralho tem 4 ases, 4 duque, 4 3, 4 4, 4 5, 4 8, 4 6, 4 9, 4 7, 4 10, 4 valete, 4 damas, 4 reis. Isso é na hora, hein, Zé? 54 cartas em 7 linhas. Dá 52, né, Érico? É mesmo, 54 tem Curmelé, né? Chegando na minha casa, abro a porta e chama ele. Como se estiver com fome? Não, baixinho. Pois é. Como se estiver... Começa. Porque esse verso é de Pinto do Mundo. Beleza.
Chegou na minha casa, abri a porta e ama ele. Como você estiver com fome, ou você estiver com sede, se quiser se balançar, pôr o pé na polícia. Antônio Marinho, por favor. Bem, agora. Não. Baixinho. Não, a placa iluminou. Não é a prata do minuto aí? Não, agora é o pai, né? Paulo Cardoso chegou. Paulo Agora Cardoso esse chegou. é salto. Paulo Cardoso chegou e disse: Carlos Louro vai batetas. Paulo disse: Como vai? Como vão a polícia? Paulo disse: uma preta como as noites, outras calas como dias. Assim vão se misturando, tristeza com alegria. E que a parte que iluminou, tudo isso. Faltou só ela. Olha aqui, tudo isso lindo, não é? Ai, sabe, põe o dedo. Aí, Vai. Entre. entre o gosto e o desgosto, cada é bem diferente. O moço é só ser nascente, ela é só ser um suposto. Que pelo gosto meu rosto, o que eu fui, hoje não sou. Ontem estive, hoje não estou. Que só nasce fulgura, mas a se poder circula e a parte que iluminou. De quem é essa poesia tão bonita? É de Palolo e de Pinto e de Pinto e de a parte que iluminou. Quer mais dizer mais outra, Tonho? Outra poesia? Diz outra. Aquela. Não, teve uma bem linda, como foi de Pinto e Pai Louro. Não tem outra de Pinto e Pai Louro, que Tonho disse. Tudo isso é bem engraçada. Ele chegou e disse. Zé chegou e disse: Ô Bia, o que é saudade? Ai, a Bia disse. A Zé chegou perto de Bia e disse: Ô Bia, o que é saudade? A Bia disse: saudade é uma agonia no meio do peito. Você. Coceira é no braço esquerdo, que não. Vou dizer que não tem. Que não tem o direito. A volta de um funeral, a carta pro carnaval, e coisa que não tem jeito. Então esse aqui é. A menina. Esse aqui é Antônio Marinho, neto de Antônio Marinho, o bisneto de Antônio Marinho, que nasceu 100 anos depois do nascimento de Antônio Marinho.